Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos neste programa da Galiza, terra irmã de Portugal, o livro de Ramon Vilhares, que logo na introdução nos traz o verso Galiza, terra irmã de Portugal, que o oceano abraça longamente. Uma referência a Teixeira de Pascoais e depois, livro fora, outras referências da cultura e sobretudo da história para nos falar da irmandade existente entre a Galiza e Portugal. É isso que nos traz a este programa com o autor deste livro, Ramon Vilhares, o professor emérito de História Contemporânea na Universidade de Santiago de Compostela, foi reitor da Universidade, é o nosso convidado de excelência, digamos assim, e que trazemos para a conversa com outros dois convidados aqui nos estúdios em Lisboa. Manolo Bello, jornalista, produtor de televisão, ele vive em Portugal há 5 décadas, mas nasceu na Galiza e é um galego, e Maria Luísa Paz, que é responsável pelas bibliotecas do Instituto Espanhol de Lisboa, uma filha de galegos também aqui em Lisboa. Com eles vamos falar também sobre estas ligações entre a Galiza e, em particular, a capital, em Lisboa, em Portugal, ao longo dos últimos anos, do último século. Vamos então à nossa conversa neste Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença em estúdio e também ao professor Ramon Vilhares por nos juntar a nós. Vai aqui falar por telefone. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. O seu livro percorre a história desta ligação da Galiza, mas também da ligação a Portugal. Se tivesse que resumir onde estão os grandes eixos da irmandade entre a Galiza e Portugal, como poderia descrever esses eixos? Pois, a Irmandade nasceu na própria Galaéquia, porque a Galaéquia romana e a província, mesmo depois o Reino Suevo, formaban unha certa unidade cultural, talvez política, mas non é política como se podemos pensar, pero é evidente que se trataba de unha continuidade no espaço, nos costumes, na língua, tamén na mesma organização, na própria organização local. Foi cristianizada ao mesmo tempo. Martinho de Dume foi um dos grandes cristianizadores da Galaéquia. Ele morava em Dume, pero depois teve muita importância no norte da Galiza, em Mondoñedo, e que se chama mesmo assim unha diócese cluniense, de modo que durante muitos centos, miles de anos quase, poderíamos dizer, que a evolução histórica, o percurso histórico do que hoxe é a Galiza, do que é o norte de Portugal, pelo menos, foi acompassado, foi com algumas diferenças, do norte ao sul, como acontece em toda a parte, mas onde começa, podemos dizer, a diferença? Começa no século XII. No século XII tem lugar uma criação de um novo reino cristiano, um novo reino que está à cabeça dele Afonso Henriques. Este reino nasce com os objetivos, com os alvos diferentes dos que tinha a própria Galiza no seu conjunto, que eram mais religiosos, mais vinculados à Europa carolíngia, e, em cambio, pois, a revolta contra o que Saramago tem chamado, algumas vezes, usando fontes medievais, os indinos galegos, tem lugar em Guimarães, na região de Portugal, e, portanto, aí nasce uma diferença política, mas não uma diferença cultural, nem uma diferença linguística. Esse é o ponto muito importante, professor. É importante Sim. que o professor sublinha muito bem, e isso também nos leva aqui a esta conversa, que a emergência do Reino de Portugal não implicou a separação propriamente daquela população, pelo contrário, há uma ligação que podemos ver até hoje, não é? Sim, havia as fronteiras eram permeáveis. A relação, pois, na vida cotidiana, na vida de todos os dias
das xentes que atravesaban para unha parte e outra, era común, os matrimonios eran comuns, ir ás feiras e ás festas e ás romarías era tamén moito común. A diócese de Tui chegou até o fin do século XV ás beiras do río Lima, isto é, toda a región da Viana do Castelo e o norte do que hoxe é o norte do Miño pertencía á diócese de Tui. Moitos estudantes portugueses foron a Monterrey, a un colexio de jesuítas que había na comarca de Monterrey ou de Verín, e moitos galegos tamén se foron formados en Braga. Por tanto, moitos artistas galegos traballaron no norte de Portugal, moitos portugueses traballaron na Galiza, e eso acho que foi bastante constante. Moitos galegos construíron esa maravilla que son os socalcos do Alto Douro e dos viñedos, das viñas do Douro. Moitos galegos estiveron no Porto, en Lisboa, mesmo fixeron xuntos a aventura migratoria cara ao Brasil. Nas Minas Xerais há unha pegada de galegos que está confundida máis menos coa pegada transmontana e a pegada miñota. Tudo isto forma parte da nosa historia. Entón, a diferenza foi sistematicamente de modo de base política, non de base cultural, nem mesmo de base lingüística, e que, por máis que é preciso subliñar que a lingua foi evoluindo dunha forma diversa. Claro, a lingua falada no Portugal e depois no Reino de Portugal teve un amparo oficial, teve un amparo da corte, teve unha escrita regulada e atendida, e no caso da Galiza, esa lingua foi máis ben unha lingua popular, que desde o século XV pois non teve un amparo institucional e oficial. Professor, como é que os galegos vêm para Lisboa? Este fluxo migratório dos galegos para cidades portuguesas, em particular para Lisboa, por que é que surge e como é que surge? Surge por duas razóns. Unha primeira porque a Galiza ficou moito á marxe, mesmo, non digo bloqueada, mas moito á marxe do Imperio Español, do Imperio de Castela, non? E tiña moito poucas oportunidades de se incorporar, a diferenza dos extremeños, dos andaluces, mesmo dos casteláns, tiña moita pouca hipótese de se incorporar a este imperio. E, en segundo lugar, era o resultado dunha continuidade. Os galegos começaron a atravesar a raya seca ou a raya mollada e estar no norte, foron incorporándose ás grandes metrópolis portuguesas, especialmente o Porto e nomeadamente Lisboa. E este foi unha migración que deu orixe pois a mesmo unha figura sociolóxica que na Galiza chamanse lisboanos. Lisboanos. Acho que son lisboanos, e chamanse lisboanos aqueles que, así como coñecemos os que estiveron en Cuba, que se chaman habaneros ou cubanos, ou en xeral chamanse tamén non argentinos, americanos, aqueles que ven da América. No caso dos que retornan de Lisboa, ou que moran en Lisboa e que van e veñen, son lisboanos. Foi unha migración moito importante na época moderna, pero tamén na época contemporánea. Isto é, que até datas moito recentes había un censo de galegos moito elevado. No século XVIII dícese que podía ser de 40 a 50.000 galegos que moraban en Lisboa. Non sei, os estudos demográficos já vamos ver qual é que é a percepção aqui em relação aos galegos neste momento aqui em Lisboa. Sim, abrimos aqui a conversa a Maria Luísa Paz e a Manuel Belho. Maria Luísa, os lisboanos, essa referência para si, o que é que lhe diz? Como filha de galegos, não é? Aqui em Lisboa. Claro, para mim marca-me imenso, não é? Porque eu realmente estudei na Galiza, não é?
e realmente fui tratada um bocadinho assim, não é? Não de uma forma de segregação, não nesse sentido, mas, mas também como lisboeta, não é? Essa palavra lisboano realmente diz-me muito. No entanto, pronto, eu na Galiza tive sempre uma integração completa, não é? Não senti nenhuma segregação e, por outro lado, porque me sentia complementar tudo o que foi a minha infância, não é? A minha infância foi numa casa em Lisboa, mas de pai e mãe galegos, com alguns amigos galegos, que ao estudar no Instituto Espanhol, a percentagem de alunos naquela época, estou a falar anos 60, Do século 70, XX, sim. sim, século XX, anos 60, 70, também predominavam filhos de galegos, portanto estou a falar já a segunda geração, não é? De galegos, e havia um vínculo muito forte ainda com as nossas raízes galegas, muito Manolo, forte. qual é a tua experiência de lisboano? Olá, professor, um prazer poder ouvi-lo e conhecê-lo. Obrigado. A minha percepção, olha, é assim, eu vim para Lisboa com 5 anos e na minha casa sempre falamos o galego. Sempre falamos galego. Claro que era um galego já com influências de português. E aqui eu nunca me senti um estrangeiro. Eu, na realidade, estava agora a tomar nota e a lembrar-me, aprendi a falar espanhol já no Instituto Espanhol de Lisboa. Porque na terra dos meus pais, na aldeia, em Fornelos do Monte, se falávamos o galego, não havia televisão, né? Não se falava outra coisa, não se sabia falar outra coisa. Então vimos para Lisboa e aqui continuava a falar galego em casa e português na rua. Quando vou para a escola, lembro-me de chegar a casa e dizer à minha mãe: mamá, hoje já falei espanhol. Dizem buenas tardes. Fiquei. Agora, o ser lisboano, pá, eu há um bocado dizia-me se eu já era português, o professor dizia, não, eu sinto muito galego, mas a minha terra é esta, sou um irmão, estou na casa dos meus irmãos, nunca me trataram como estrangeiro, nunca me senti um estrangeiro. Há aí uma irmandade, existe realmente. E já vamos à Irmandade. Professor Ramon, como é que evoluiu esta relação da língua entre o galego e o português? Foi sempre linear ou houve muitas mudanças ao longo deste caminho? Eu non son lingüista nem filólogo, mas a miña percepción é que as linguas mudan no tempo por razóns políticas e institucionais, por razóns tamén sociais, non? E, claro, o galego, tal como hoxe o coñecemos, mesmo con un sotaque castellano e tudo iso, é unha maravilla de lingua na súa permanencia histórica, porque tivo moitos séculos de uso simplemente popular. Frente ao portugués ou castellano, virado despois español, pero castellano, que tiveron moitos cultivadores como escritores, moitos apoios institucionais e todo isto, non? Entón, eu acho que o debate sobre a lingua é un debate que é distinto do debate sobre as razóns culturais e a irmandade galaico-portuguesa, non? Non se pode soster só esa irmandade en razóns da lingua, porque há moita xente que pensa que é igual, que o portugués e o galego forman parte do mesmo padrón, e, por tanto, é o mesmo sistema lingüístico, Sim. pero con unhas variantes, naturalmente, léxicas e tamén de fonéticas, naturalmente, non? Mas isto, nunha sociedade plenamente alfabetizada e con moitos recursos para a difusión da lingua, para o seu ensino e o seu uso, pois ten que ter algunha norma, non? Há un debate sobre normas e tudo iso, pero eu non gosto moito disto, porque acho que o máis importante é vermos como podemos crear ou reconstruir culturalmente esta irmandade, non reconstruíla só lingüísticamente, Sim. que acho que sería moito difícil, Sim. e non digo que sexa imposible, eu acho que pode ser posible, mas que demoraría moito tempo. Sim. Entón, Diga. temos que ir, na miña opinión, temos que ir por outra vía. E a vía é outro camiño, é que os portugueses non recoñezan como diferentes os galegos, mas non
estrangeiros, senão, pois, próprios ou próximos, irmáns ou o que sexa. Non? Claro, claro. É que os galegos superen algúns receios sobre os portugueses, non? Porque mesmo Há as receios, correntes professor Ramon? migratorias... Há receios? Sim, Há receios? sim, Então, como? pergunto se há receios. Estava a falar em receios. Há receios, sim, receios populares. Eu, na miña infancia, na miña adolescencia, eu escutaba moitas veces falar despectivamente portugués, mesmo cando un galego na emigración se casaba, ou unha galega se casaba con un portugués, era un bocadinho sospeitoso, mas sospeitoso por prexuízos, non por estereótipos, non porque fora mau, nem moito menos. Non? E isso mudou, Todo professor? isto eu acho que sí, que mudou. Na miña infancia, mesmo no interior da Galiza, decíase dos portugueses, chamábanse portuxeses, que é unha forma moito máis despectiva de denominar o português. Sim, vamos aqui ouvir o português, Manol e a sua experiência, Manol. Isso são pequenas rivalidades sem importância, acho eu. sim. Como uma aldeia contra a outra. Eu sou numa aldeia que se chama Fornelos, a 5 km há Moscoso. Há uma rivalidade, mas é uma rivalidade. Eu vejo que isso, a relação de Galícia com Portugal, eu nunca, desculpa, eu ia agora a tendência a falar galego, eu nunca senti isso, não. Havia esses comentários, mas é aquela rivalidadezinha, não é despectiva. Mas afinidades linguísticas foram importantes para aproximar aqueles que chegavam aqui a Lisboa, não é? Os galegos Sim. entravam por aí, não é, Maria Elisa? Sim, acho que sim, porque do caso do meu pai era um jovem quando chegou a Lisboa, com 15, 16 anos, com uma quarta classe, não é? Feita numa escolinha lá na aldeia, com uma formação básica, não é? E realmente eu acho que a proximidade linguística ajudou. Ele não devia conhecer muito sobre Portugal, né? Nem sobre a sua história, não é? O que é que vieram os galegos fazer inicialmente para Lisboa? Trabalhar na hotelaria, não é? Nos restaurantes, não é? No caso do meu pai, começou como moço de cozinha, não é? Pronto, e isso foi o trampolim para depois ele até adquirir uma formação nessa área, graças também pronto, às oportunidades que foram surgindo e à sua vontade de vencer, porque os galegos nesse sentido, acho que a maioria, e então nessa época pós-guerra, onde realmente as limitações eram tantas, onde havia tantas dificuldades económicas, famílias normalmente com 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, não é? Vencer na vida era realmente um propósito importante. E um galego, eu acho que isso leva... É um trabalhador. Fama de trabalhador. Não é, Manolo? Sim. E os galego, aguadeiros, não é? Os aguadeiros, sim. Aqui há um termo que se utiliza em Portugal. Trabalhas que nem um galego. É um termo... É uma marca que se trabalha. E havia os aguadeiros. Os aguadeiros que eram os galegos que iam buscar em barris água às fontes e levavam água à casa dos lisboetas porque não havia água canalizada. E há aquela anécdota que eu conto muitas vezes, que se conta, que não será verdade, mas tem muita graça, muita piada. Não sei se o professor Vilhares sabe desta história, que a contam, que havia um galego que veio para aqui, era aguadeiro, escreveu uma carta para a mãe, disse: minha mãe, eu estou bem, os portugueses são muito simpáticos, o clima é bom, como bem, a água é deles e nós vendemos-lhe. É uma forma dos galegos sempre foram bons negociantes, mas muito trabalhadores, o trabalho e em várias áreas, não é? A questão muito dos restaurantes e depois, hoje, os galegos depois acabaram por ser donos de restaurantes. Dos melhores restaurantes e hotéis, fogo, e hotéis, não é? Sim. Mas sobretudo muito em Lisboa, não é? Mais nada, sim. Mas isso acontece também em Madrid, hein? E acontece um bocadinho também pelo mundo inteiro, sim, pelo mundo inteiro. Noutros lugares de migração galega. A migração galega, que é de origem campestre, em geral, tende, não sei muito bem por que razão, a se instalarem nas cidades e a se instalarem nos serviços, não na indústria, não na agricultura, antigamente, quero dizer, senão sobretudo nos serviços. Estes serviços urbanos que são mais fáciles para poderem ser contratados ou assumidos, não há que fazer nenhum investimento. Isto facilitava também a sua própria instalação no lugar de destino.
Sim. pero aguadeiros tamén habíos en Lisboa galegos e habíos en Madrid e en Cádiz e noutras Sabia, cidades. não sabia. Hoxe non há. Hoje não há. Hoje não há. Non, Professor, mas isto xa pasou. no seu capítulo onde fala sobre esta ligação mais particular, sublinha que Portugal foi muito importante também para a Galiza, no fundo, voltar a uma certa identidade como Galiza depois digamos, de uma forte pendor relacionado com uma Ibéria, um iberismo, Sim. e gostava que explicasse um pouquinho sobre o papel de Portugal nisto. Pois é, sim. Isto porque as relações que sempre estiveron próximas, houve umas séculos nos que se receios, unha sorte de ignorancia fingida, non real, dificultaba as relações, non? A descoberta de Portugal na perspectiva cultural e política foi desde fins do século XIX e nos primeiros decenios do século XX foi fundamental para que a propia identidade galega e a súa expresión política a través das Irmandades da Fala, do Partido Galeguista e do que chamamos o nacionalismo galego, tiña Portugal un referente moito positivo, porque a identidade galega funcionou sobre dois referentes antagónicos. Por unha parte, o referente negativo que era Castela, e había unha tendencia constantemente a liberarse de Castela, e descastralizarse, que era algo parecido que se fai en moitos lugares de Europa, que se trata de recuperar a cultura propia e expulsar, na medida do posible, a cultura imposta ou a cultura que, por razóns de dominio político ou de imperio, está presente. Poñamos por caso na Irlanda. Unha tendencia a desanglizar o que era o dominio inglés e facelo moito máis irlandés, digamos, ou gaélico no seu caso. Sim. No caso da Galiza, o referente negativo era Castela e, en cambio, o referente positivo comezou a ser Portugal. Okay. Pero un referente positivo que foi moito dificultoso, porque Portugal teve moitos intelectuais, mesmo algúns que se manifestaron quasi irredentistas, por exemplo, o propio Pascuais, ou Pessoa, ou a López Vieiro, ou mesmo o Cortesão, que por veces falaron da Galiza como dunha Alsacia portuguesa, non? O sea, dun lugar que realmente debería retornar ao lar materno, que sería Portugal, de que poderíamos tamén ter irredentismo da Galiza e que Portugal retornase ou regresase ao lar materno que sería a antiga Galiza. Sí. Sen entrarmos nesta discusión, Portugal, pola proximidade lingüística, pola facilidade, pola oportunidade que deu moitos intelectuales portugueses deron para que a cultura galega fose difundida fora da Iberia, Sim. en revistas cultas, sobre todo da França, foi moito importante. Pascuais foi establecer unha liaison con a Galiza. Non foi persoal, porque non cabeu a Galiza, pero intelectualmente foi un referente moito positivo. E mesmo o republicanismo portugués. Por eso, o nacionalismo galego que se constitui nas Irmandades da Fala, nos anos 10 e 20, sobre todo, declárase moito favorable a Portugal. Non está claro que defenda un reintegracionismo político, pero sí claramente un reintegracionismo cultural. Gostava aqui de ouvir o Manuel. Non está claro. Sim, diga. Diga. Tamén non está nada claro que desde Portugal se sosteña ou se defenda un irredentismo político. Poñamos por caso como italiano sobre a cidade de Fiume, que retornase, por tanto, ao dominio italiano para que non se mantivese en dominio yugoslavo, dominio croata, ou que for. Eu non teño moito claro que isto acontecese, sí, pero sí teño claro que há un irredentismo de carácter cultural e unha vontade de atraer a integrar a cultura galega tamén no caso digamos, no padrão da cultura portuguesa. Isto é o que sucede no século XX, não? Vamos ouvir aqui o Manolo e a Maria Luísa sobre este tópico. Manolo, estava aí a abanar a cabeça. Sim, a relação com Portugal, claro, e um bocado defendermos um pouquinho de Castela, como diz o professor, é verdade
Mas cada vez é maior a relação entre a Galiza e o norte de Portugal. Existe o eixo do Atlântico, não é, professor? Então o norte de Portugal está Sim, cada vez mais relacionado com Galícia, verdade? sim. Há Na, o na, chamado eixo do na, Atlântico. E o professor na sabe época em que que, estamos a viver, sim. sim, é claro, o professor sabe que, desculpa, o termo não vai cometer um erro, mas a saída, por exemplo, de Galícia, cara ao exterior, é tendencialmente para Portugal. Eu trabalhei um tempo na televisão da Galiza e vejo que por fim se está a realizar um velho sonho dos galegos da televisão. É coproduzir com Portugal. Hoje em dia já se está a emitir na televisão portuguesa coproduções entre galegos e portugueses. Por fim se juntaram a trabalhar em televisão. Ao fim de tantos anos já se conseguiu. Mas isso está em linha com o que o professor dizia sobre Sim. o papel de Portugal também para exportar a cultura galega, não é? Claro. Sim. É a nossa saída, queremos que não, na minha opinião, humilde opinião, a saída da Galiza é Portugal. O irmão, vamos trabalhar com os nossos irmãos. Não tenho nada contra Madrid, só tenho contra o Real Madrid. Maria Eu Luísa. sou do Celta de Vigo. Neste momento e da conjuntura vivemos e depois da entrada na União Europeia, não é? Eu acho que o facto de abertura das fronteiras, não é? Foi um passo decisivo, não é? Não porque essas fronteiras, no dia a dia, no cotidiano, como disse o senhor professor, já se fosse de convívio diário e as povoações entre elas estivessem interligadas, mas sim porque o facto dessa abertura permitir novas cooperações, e quando o Manuel Velho diz o caso da televisão galega e outros projetos, não é? Acho que neste momento está fora de qualquer tipo na agenda, não é? De qualquer situação política, mas sim uma abertura em várias áreas, não é? Culturais, económicas, deixando um bocado à margem o que é a política e a diferença entre Estados, não é? Neste caso, o caso de Portugal, não é? Um Estado-nação com instituições formais e talvez também a procura, e aí talvez um passo decisivo, eu acho que eu tive a oportunidade de ouvir isso também da boca do professor Ramon, que se falava Sim. de o regionalismo que também se está a debater em Portugal, não é? Sim. Se realmente, quando se quer tratar de qualquer coisa já ultrapassando e unindo as duas, estamos a falar neste caso Portugal da Galiza, não a ter a necessidade de ter o contato com Lisboa. Estou a falar institucional, de Estado Sim. e, portanto, de instituições, seja o Presidente da República, mas sim com instituições mais próximas, mais regionais, que permitam essa interligação eixo Atlântico, Norte, Sim, porque Galiza, no Norte Portugal. olha-se para a Galiza como um exemplo regional a ser tomado em linha de conta, não E é? acho que o professor Ramon, eu ouvi uma entrevista também dele e ele também apontou nessa linha. Não foi, senhor professor? Sim. Sì, concordo moito con esta posição da Maria Luísa, porque, de feito, no meu livro, o último capítulo, dedica-se a avaliar um bocadinho tudo Sim, tudo isso. esta nova paisagem Sim, da panorama. Europeia. Vamos a do isso, panorama, É sim, muito sim, interessante esse capítulo final do livro. Sim, O que é a porque, Galiza? O que deve ser a porque Galiza hoje em dia, não? Sim, bom, não sei o que a Galiza não sei o que vai ser. Vai ser o que decidamos os O galegos futuro não está conjunto escrito, com os verdade? europeus e com o resto dos nossos concidadãos europeus. Mas acho que a União Europeia abriu uma porta extraordinária. É uma porta que não está de tudo explorada, mas sim está aberta. Há umas comunicações muito mais fáceis, há uma coordenação de investimentos económicos, de iniciativas empresariais. Agora sim que há uma desigualdade, uma descompensação institucional entre a Galiza, que como autonomia dispõe de instrumentos muito fortes para tomar decisões em muitos aspectos das políticas públicas, da saúde, do ensino, das comunicações, etc. Em cambio, Portugal não avançou na mesma medida numa distribuição regional da sua capacidade de poder atuar, não?
Então, isso no futuro eu acho que pode caminhar nesta direção. A região norte de Portugal é mais de um terço do que é o PIB português, é um terço mais da sua população. A Galiza é muito pequena em relação ao conjunto da Espanha, mas seria pois, 2 terços do que é o norte de Portugal. Salvando todas as distâncias e deixando a política à beira a um lado, pois acho que este território atlântico é um território que tem uma unidade cultural, que tem uma unidade de paisagem, que deve ter também uma forma de estabelecer de estar sobre o território. Tem quase uma alma diferente, tem mesmo uma luz, porque se vemos na internet o mapa da Europa Ocidental, pois há um foco de luz que vem desde a Corunha até Porto, com uma grande intensidade. Depois está Lisboa, está Madrid, está a Catalunha. Mas isto abre umas expectativas e também um desafio. E um desafio político, mas um desafio, sobretudo, da cidadão, não? Um desafio da cidadania de Portugal e da Galiza e também de Espanha. E na Galiza tem que dizer algo. há esta identidade que se vê tão galega como espanhola, ou seja, o professor fala nisto no seu livro, a ideia de uma identidade política dual, uma percepção de um lugar diferente, digamos que é tão espanhola como galego. O galego é galego e espanhol, mas há uma identidade muito específica, não é? Professor? Sim, está mais marcado do que a diferença interna entre o norte de Portugal e o resto de Portugal, porque também há diferenças entre um portuense e um lisboeta, não? Ou um lentejano. Ou um beirão. Como há com um brasileiro, de um mineiro a um do Rio Grande do Sul, não? Pero estas diferenças são valores que creo que temos que respeitar e que temos que explorar, e non muros que non nos permitan avanzar, non? Eu, neste sentido, son moderadamente optimista. E o libro está pensado, por máis que é un ensaio breve, como exixe a colección da Fundación Francisco Manuel dos Santos, mas é un libro que está pensado nesa relectura non só das relações literárias e culturais da é um contributo, Portugal, sino também das relações geopolíticas, digamos. Manolo e Maria Luísa, vamos ouvir-vos também sobre esta questão do ser galego e ser espanhol, e a questão regional, a parte política que é relevante, Manuel. O livro do professor é um grande contributo para esta união galego-português. Perguntas-me sobre a questão da região e o lugar, a comunidade autónoma galega. E o lugar diferente que os galegos ocupam em Espanha. Sim, eu penso que não temos a força da Catalunha, mas quem tem autoridade para falar sobre isto é o professor Ramon. Eu penso que, como eu digo, na Galiza não estamos a defender o suficientemente bem a língua, a fala. Me parece a mim, desde aqui à distância, que na Galiza não estamos a defender como deveríamos a fala. Porquê, Manolo? Eu não tenho nada, eu acho que o castelhano é uma língua respeitada e somos galegos e espanhóis, mas sinto que cada vez há menos gente a falar galego, compreende-se? Eu vejo por vezes como os papás, quando falam com os filhos, falam em castelhano. Portanto, não tenho nada contra, mas porquê é que não falam também em galego? Com os catalães isto não passa, bem. Entramos aqui numa guerra. Maria Luísa, então. Eu vou mais além da língua, quer dizer, o sentimento de um galego realmente com uma educação galega, ou mesmo um galego educado, como no meu caso que fui em Portugal, não é? Independentemente da língua marcar, obviamente, um vínculo, não é, à terra, há muitas outras coisas que nos levam à terra
e que vai desde o cheiro, na altura, quando eu ia passar férias na aldeia, do cheiro à erva, das festas populares que se faziam e que também são muito comuns no Norte, por isso é que eu acho que é muito giro comparar essa situação, e de determinadas comidas típicas da terra, e de muitas tradições que vão mais além e que, por exemplo, eu se falar disto a um madrileno, não sente, não é? Sim. Mas se eu falar talvez a uma pessoa de Braga, não é? Ele entende. Ele entende, porque também têm coisas muito semelhantes e, portanto... E está a ser defendido como deve ser? Pode ser feito mais, Maria Luísa? Bom, isso aí já não tenho tanta certeza. Quando o Manolo comenta isso da língua, vamos lá ver, nós temos o galego como língua oficial e, portanto, nas escolas os meninos aprendem galego, não é? Portanto, há uma formação escolar, não é? Isso aí, e as instituições, não é? Todos os documentos da Galiza institucionais aparecem em galego e em castelhano. Portanto, Está definido na Constituição, não é? Portanto, Uma língua própria. Essa situação mantém-se. Depois, se as famílias poderiam ir mais além, talvez não exista uma posição às vezes tão radical, sejam mais Mas a permissivos. transmissão cultural, aquilo que a Maria Luísa estava a falar, isso como é que chega um momento em que para dentro até das próprias famílias? Ou há uma transmissão? Eu na minha família ainda sinto isso. Eu na minha família ainda sinto isso. O mundo global, Claro. o mundo global está aí, não é? Nós não podemos falar, o mundo global está aí para galegos, portugueses. Mas isso não quer dizer que a gente não defenda a nossa cultura. Claro. Mas essa interferência, às vezes nos aspectos familiares, às vezes é que há essa globalização, às vezes também nos abraça, não é? Sim. E às vezes nos... Não digo aperta, mas não é estrangular. Mas há ela ali uma... está a ser mantida, Manolo, nesta diáspora lisboeta da Galiza, que tem tem espaços emblemáticos, Juventude de Galícia, a questão digamos, da presença de todos estes espaços. Lamentavelmente cada vez menos, mas ainda existe sim. Agora eu gostava de ouvir, sim, na diáspora tratamos de defender o galego, mas não por termos a sorte de estar em Portugal. Porque se calhar o centro galego em Madrid não sei como é que será. O daqui ainda defendemos, agora eu não conheço, não sei como é em Madrid. Em Lisboa ainda defendemos um bocadinho o idioma e os costumes, se calhar em Madrid também. Agora aqui, eu queria fazer uma pergunta ao professor, que é uma voz autorizada. Eu não... É para acabar, mas uma pergunta ainda. Gostaria que me dissesse qual é, eu também, o futuro não está escrito, mas como é que o professor, para mim é importante saber isso, como vê o futuro da nossa fala na Galícia? Sim, eu vejo um futuro não muito otimista, pero sim, não sou dos pessimistas. Eu acho que há um problema de transmissão geracional da língua, por exemplo, pero este é um problema que é bastante comum, acontece também na Catalunha, em outros lugares. Mesmo o futuro das línguas não está escrito, é que não sabemos qual vai ser. Por isso, eu sou mais defensor da ideia de que temos que fazer muito fincapé, muita insistência nas relações culturais, nas relações humanas, na facilidade para nos entender e nos intercompreender, falar no que cada um como pode melhor falar e pode ser entendido, porque a língua não é a língua também vai sendo modulada, porque é na escoita, porque é na lei, porque é na ouve, enfim. Então, eu creio que o futuro da Galiza, se não se torcem as coisas, desde o ponto de vista cultural, pois é bastante positivo, porque tenha em conta quem nos está a ouvir, que a Galiza, quando começou a autonomia, estava em risco de que a língua praticamente fosse condenada a ser um patuá rural, campesino, campestre. Mesmo quando o próprio professor Rodrigues Lapa sustinha que os galegos debíamos escrever só em português como língua culta e o resto era pois simples estudos dialectológico ou assim, pois no fundo estava a dar
unha solución que non era coherente coa tradición de moitos séculos do propio povo galego de soster a lingua, non? Entón, eu creo que esta maravilla que haxa unha lingua galega que é quasi como portugués, mas que a evolución non permiteu que fose nesa mesma dirección, pero esta deriva pode ser mudada ou pode ser matizada no futuro, é unha riqueza, pero a autonomía, por exemplo, foi moito importante neste punto, porque foi capaz de introducir, por exemplo, a lingua no sistema educativo, nos media, a unha televisión de Galicia que antes non había. É radio tamén. É unha radio que antes non había, que é monolingua en galego. Há moitas críticas que dicen que fala un galego moito superficial ou artificial ou inventado. Tal vez. Mas a alternativa sería peor, que non falara. Claro. Obrigado por esta clase. Eu como galego agradecelle esta clase que nos está dando. Nesto e moitas outras cousas, non? Claro. Entón, abreuse unha xanela para nós importantísima que a Unión Europea e a supresión das fronteiras e esta desfronteirización co norte de Portugal, que é un reto que para a Galicia é moito importante. Sim. E acho que tamén para Portugal. Só para sublinhar que o seu livro, além disso, aborda outras questões muito interessantes, como, por exemplo, a questão da cultura cristã da Galiza, e convidamos quem quer conhecer mais que leia o livro do professor Ramon Vilhares. E sublinhar também uma curiosidade, é que este programa é feito em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Jerónimo Martins também ele próprio é um exemplo, não é, professor? Sim. Desta ligação galega a Lisboa, não é? Pois. Eu não sabia, mas eu descobri, quando comecei a ter relações com a Fundação, descobri que o seu fundador era um galego que se regressasse a Galicia seria um lisboano. Um lisboano. Não lisboano que eu dizia no começo, no início deste. Sim. E sim, a Fundação, como muitas outras coisas, como a GALP pois está vinculada a um galego como foi o Bullosa, e mais coisas. Muito bem. E que não foram todos aiguadeiros. Nem todos foram. Não foram, não, de todo. Houve um bocadinho mais de gente que foi expulsada, claro que sim. Que poupou dinheiro, que tinham os restaurantes Dous Irmãos, onde se gestou a revista Orfeu, que é a Glória de Pessoa e Sá Carneiro, gostava. Eu conheci o Sr. Bolhosa. Dos irmãos Guisado, que eram de Pias, pertinho de Pontareas, non? Pontareas. Assim, podemos encontrar tamén exemplos moito positivos o señor Bollosa decía, ser galego é unha carreira, é un título. Ainda que algúns non merecen, dicía eu. Ele era de Caritel, non? Sí, de Caritel, ao lado de Ponte Caldelas, a terra onde nacín eu tamén. Muito obrigado, Ramon Vilhares, Manuel Belho e Maria Luísa. Muito obrigado pela vossa presença. Falámos aqui da Galiza, terra irmã de Portugal, um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Ramon Vilhares, para explorar. Uma boa leitura, diria eu, para este verão, que se percebe muito rapidamente um olhar histórico sobre esta relação e sobre a Galiza. É com este programa que fechamos a nossa época da Capa Contra Capa, que vai agora fazer uma pausa de férias e voltará em setembro, na parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana, nota para o trabalho técnico de Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, um programa com o genérico original de um pianista português, Mário Laginha. A versão integral desta conversa está em podcast. Pode levar para as férias, para a praia ou para o campo para voltar a ouvir esta conversa. Boas férias.